Queridos, novamente estamos de volta aqui dando continuidade à nossa disciplina de Pentateuco. E nós estamos estudando o livro de Números, né? E vamos dar continuidade então à nossa disciplina e abro no capítulo 9 do livro. E vou grifando as partes importantes que eu vou estar falando para vocês, tá? E vocês vão estudando aí. Aqui foi feito apenas um resumo do capítulo. Eu vou explicando alguns pontos de destaque que serão muito importantes para a atividade avaliativa de todos vocês, ok? E vamos prosseguindo então a nossa disciplina. Capítulo 9, nós vamos estudar sobre a disciplina de Deus. Esse capítulo vai falar da instrução, da educação e também dos castigos de desobediência que vinha sobre a nação israelita. Introdução. Deus nos revela como o povo deveria proceder a respeito do pecado. Havia dois tipos de pecado: o pecado por ignorância e o pecado de propósito. Vamos lá? Os dois pecados. Como era o pecado por ignorância? Era uma desculpa até certo ponto. Não justificava os que poderiam ter conhecido a vontade de Deus, mas não o fizeram. Os pecados cometidos por ignorância são perdoados através de Cristo, que é o grande sacrifício. Então, quando a gente erra, aí a gente tem a oportunidade de nos corrigirmos. E o pecado de propósito. Deliberadamente pecaram contra a vontade de Deus e a sua glória. São considerados pecadores soberbos. Esta transgressão gera um agravamento na pena a eles imposta. Ou seja, eles sabiam que não era para fazer, mas mesmo assim faziam do seu jeito, né? E isso trazia um grande peso e traz um grande peso para o julgamento do homem. E aí vão grifando essas partes importantes aí no livro de vocês, ok? A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Essa é uma história bem pesada e triste, né? Moisés fez de tudo para que isso não acontecesse, mas infelizmente Deus viu que não queriam se consertar, não queriam ver a autoridade de Moisés e aconteceu isso. Em Números capítulo 16 mostra essa rebelião liderada por Coré, que é da família dos levita da família dos coatitas, primo de Moisés e Arão, que se reuniu a dois homens da tribo de Ruben, Datã e Abirão, e mais 250 líderes representativos da congregação. Estes homens colocaram em dúvida a ordenança da liderança de Moisés e do sacerdócio de Arão, pois eram orgulhosos, gananciosos e desejavam muito poder. Nós já conhecemos essa história. Você que não conhece, leia o capítulo 16. Lá vai mostrar que Deus pede para que todos se afastem desses três, de sua família, de todos os pertences, e a terra se abre e engole tudo. Engole tudo e os três e todos eles, filhos e tudo. Não ficou ninguém para contar a história. Ok, queridos? E vamos prosseguindo a nossa aula. O sacerdócio de Arão. Depois daquele episódio que acontecera lá no capítulo 16 de Número, que a terra engole Coré, Datã e Abirão, Deus então convoca os líderes das tribos e que cada um ali trouxe uma vara. Com o objetivo de inibir novas rebeliões a respeito da chamada sacerdotal de Arão, Deus pede que cada tribo de Israel, incluindo a tribo de Levi, que representaria Arão, entregasse uma vara com seu nome escrito para Moisés. E estas varas seriam colocadas na frente da tenda da congregação. A vara que florescesse seria o homem escolhido por Deus para o sacerdócio.
E assim foi feito. No dia seguinte, a vara de Arão não apenas florescera, mas também, tendo inchado os gomos, produzira amêndoa. Viu, para você ver como é o poder de Deus. Deus escolhe com maior perfeição e ainda mostra quem Ele quer sobre autoridade. Vamos então prosseguindo a nossa aula. Os deveres e o sustento dos levitas. Novamente a gente vê aqui os levitas, as suas responsabilidades, e como eles não tinham trabalho, não lavrava a terra, então alguém tinha que sustentá-los. Os sacerdotes eram responsáveis pelo santuário e os levitas tinham de ajudá-los. Mas os levitas não deviam tocar no altar nem na mobília sagrada e tinham de cuidar para que as pessoas não se aproximassem muito, pois caso isso ocorresse, sofreriam a pena de morte. Os sacerdotes eram servos espirituais do povo, não podiam trabalhar para ganhar vida. Então, o sustento tinha de vir da congregação. E nos tempos de hoje é o quê? As ofertas e os dízimos que é entregue nos cultos. Viu? Então, Deus deixou tudo feito, tudo bonitinho e organizado, para que simplesmente nós fizéssemos e obedecesse a sua santa vontade. O sacrifício da novilha vermelha. Que sacrifício é esse? O ritual da novilha vermelha oferecia purificação para quem estivesse contaminado pelo contato com cadáveres. Os preparativos para o ritual exigiam que as cinzas de uma novilha vermelha, ruiva, perfeita e jamais utilizada como jugo, ou seja, que nunca pegou no batente ali como carroça, colocado fardo sobre si, fossem misturadas com água purificadora. Esta mistura servia como purificação de pecados. O pecado de Moisés. Moisés também tinha suas fraquezas também, O povo murmura mais uma vez pela falta de água. Como o povo estava reclamando, Moisés e Arão foram até a porta da tenda da congregação e clamaram ao Senhor. Deus deu uma ordem clara para Moisés. Fala à rocha e desta sairia água para o povo. Não sabemos ao certo o que aconteceu com Moisés, mas a palavra de Deus nos revela que a ordem de vida não foi realizada integralmente. O que acontece, querido, Moisés e Arão perderam aqui a oportunidade de entrar na terra prometida, porque eles não fizeram o que Deus pedira. Então, Moisés e Arão perderam a sua bênção. Vamos então prosseguindo a nossa aula. Israel em Moabe. O caminho mais curto para Canaã seria pelo território de Edom, região sul do Mar Morto. Não podemos esquecer que os edomitas, descendentes de Esaú, eram parentes dos israelitas, que provinham de Jacó, irmão gêmeo de Esaú. Moisés tentou proceder uma negociação pacífica, mas foram eles rechaçados com demonstração de força, ou seja, esse povo não permitiu, não deixou de forma alguma que eles pudessem atravessar. Moisés ofereceu presente, ofereceu de tudo, fez toda a regalia possível ali, mas infelizmente não foram respondidos. E você pode ler aí no livro de Números, bem sucinto, essa história aqui. A morte de Arão. Deus avisa a Moisés que Arão será recolhido. Este fato ocorreu no Monte Hor. Deus ordenou que Moisés levasse Arão e Eleazar, seu filho, ao Monte Hor, e ali realizasse a cerimônia de transferência das vestes sacerdotais do mais velho para o mais moço. Arão morreu no monte de forma quieta, humilde e majestosa. Como você pode ver, Arão foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote de Israel. Então, os primogênitos iam tomando as responsabilidades. Isso era passado de geração em geração e assim sucessivamente. Prosseguindo.
a serpente de bronze. Este aqui também foi uma desobediência de castigo. Novamente Israel volta a murmurar pela falta de água e comida. E desta murmuração trouxe eles o juízo de Deus. O Senhor enviou serpentes ardentes que morderam a muito de forma mortal. E muitos morreram nesse episódio aqui. Apesar de toda a reclamação, Deus providenciou alívio para eles. Somente aqueles que confiaram em Deus e olharam para a serpente de bronze sobreviveram. E aqueles que não olharam e não acreditaram pereceram no deserto. O povo reclamão, né? Deus dá do bom e do melhor, e mesmo assim o povo ainda continua reclamando das bênçãos dadas por Deus. E vamos continuando a nossa aula. Balaão, esse aqui é outro personagem que a gente conhece muito bem. Balaão sabia que se o povo de Israel participasse de festas pagãs, seria considerado impuro. Assim ocorreu. Balaão instigou a apostasia de Israel, seduzindo através dos ritos pagãos de fertilidade. Então o povo participou dos sacrifícios a Baal-Peor. Com esta atitude dos israelitas, a ira de Deus se acendeu novamente. Ele ordenou que Moisés enforcasse todos os homens que participaram dos ritos de fertilidade de Baal, os quais eram plenos de imoralidade sexual e constituíram quebra da aliança com o Senhor. Balaão tentou diversas vezes. A gente sabe que uma jumenta viu um anjo e a jumenta falaram então com Balaão. Não vou estender muito esta história que todos nós conhecemos muito bem. E aqui nós encerramos o nosso capítulo 9. Estuda esse capítulo todo, pausadamente, sucintamente, para que você possa adquirir um grande conhecimento aqui um pouco do nosso livro de Números. E então, queridos, a gente se vê na próxima aula e até. Deus abençoe a cada um de vocês.